Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Hoje, falando sobre frações, página 68 do livro do EMAI, do quinto ano. Se você não tiver o livro do EMAI do quinto ano, não tem problema, você pode acompanhar as nossas aulas, ouvir as explicações, pois elas serão úteis também para outros tipos de atividade sobre esse mesmo assunto. Eu sou a professora Aline, vamos comigo! Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre frações, só que essas frações são apresentadas hoje de uma forma um pouquinho diferente para vocês. Vamos acompanhar a leitura. Atividade 9.6. Em um parque de diversões existe uma barraca com duas roletas. João resolveu tentar a sorte para ganhar um brinde. Veja as roletas e responda. Então, nós temos aqui duas roletas e 4 perguntinhas. Vamos primeiro analisar as diferenças e as características das duas roletas? A roleta número 1 possui 6 divisões e ela está representada por 6 números. Aqui colocaram o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E realmente nós temos 6 divisões aqui. Então, a gente pode observar que se isso daqui fosse um disco de fração, nós tínhamos 1/6 para cada número. O número 1 só tem 1/6. Como eu coloquei aqui no quadro ao lado, ó. O número 1 só tem 1/6 dessa roleta. O número 2 também tem 1/6, ou seja, são partes iguais. O número 3 também só tem mais 1/6. O número 4, 1/6. O que significa isso? Significa dizer que eu dividi em 6 partes, esse é o meu todo, o meu denominador. E apenas uma parte foi para o número 1, apenas uma parte foi para o número 2. Então, toda essa roleta temos para cada número 1/6. Vamos observar as características da roleta 2? Na roleta 2, nós podemos observar que nós temos 8 divisões. Ele repartiu esse disco em 8 partes iguais. Todos os pedaços são do mesmo tamanho, porém com números diferentes, né? Então, vamos observar a roleta número 2. Aqui no quadro ao lado, nós podemos observar que ele deu uma fatia para o número 1 e deu outra fatia para o número 1. Ou seja, eu tenho 2 vezes o número 1 nessa roleta. Então, isso significa dizer que eu tenho 2 pedaços de 8, 2/8. Então, ele dividiu em 8, relembrando, ele dividiu em 8 partes e deu 2 partes para o número 1. Número 1, número 1. Depois, ele fez a mesma coisa com o número 2. Ele também deu mais 2 partes para o número 2. Então, para o número 2, eu também tenho 2/8. Diferente do que ele fez para os outros números. Os outros números, ele deu apenas 1/8, ou seja, um pedaço para o 3, um pedaço dos 8 para o 3, um pedaço para o 4, um pedaço para o 5 e um para o 6. Significando, então, que nesses números aqui de baixo, eu tenho 1/8 para cada um pedaço de 8. Acho que ficou fácil, né? Observando assim, a gente já consegue identificar, só de olhar o desenho, onde que eu tenho uma fração maior, onde que talvez eu tenha uma fração menor, ou até mesmo, olha aqui, nesse caso, olha, o número 1 tem mais chances, né? Porque eu tenho 2 pedaços do 1 e os outros números só tem um pedaço. Nesse caso aqui, parece que todo mundo tem a mesma chance, porque são um pedaço para cada um e todo mundo só tem um pedaço, né? Cada número só tem um pedaço. Diferente da roleta 2, que tem alguns números que ganharam 2 pedaços. Vamos observar a primeira questão? Eu vou ler as questões, mas eu só vou dar o exemplo, ou melhor, a resposta da questão número 1, da questão A. As outras vocês vão procurar a partir dessas explicações que eu estou dando para vocês. Se João precisar tirar o número 4, qual roleta ele deve escolher? E por quê? Olha aqui, vamos observar
Se ele escolher o número 4, se ele escolher a roleta 1 e tirar o número 4, olha o pedaço que ele vai ter aqui. É um pedaço razoável, né? Se ele escolher a roleta 2, olha o pedaço do 4 aqui. Aí a gente tem que lembrar das frações maiores e menores. Vocês concordam que se eu dividir em 6 partes, eu tenho um pedaço maior no 4 do que quando eu divido ela em 8? Olha aqui, quando eu dividi ela em 8, olha o pedaço que ficou aqui para o 4. Bem menor, né? Então, se precisar tirar o número 4, qual roleta ele deve escolher? Óbvio que se ele escolher a 1, ele tem mais chances de ganhar. E por que ele tem mais chances de ganhar? Justamente porque eu tenho uma fração maior para cada pedaço. Então, aqui na número 1, eu tenho 1/6 para cada número. Aqui eu só tenho 1/8. E a gente já aprendeu que quanto menor, no caso do 6, né? Quanto menor o numerador, no caso do 1/6, quanto menor o denominador, maior vai ser a minha fração. Quanto maior o denominador, olha aqui, quanto maior for esse número que eu tiver aqui na parte de baixo, eu vou ter um pedaço menor. É ao contrário, né? Parece engraçado, parece até estranho, mas essa é a verdade. Quando a gente olha para o numerador igual, não faz diferença. Agora, quando eu olho para o denominador, faz diferença. E aí, agora a gente tem uma outra questão que a gente também tem que relembrar. Se ele, ao invés de pedir o número 4, aqui ele pediu o 4 e a gente já descobriu que é melhor que se escolha a roleta 1, no caso do número 4. Mas e se ele falar que ele tem que tirar o número 1? Qual roleta é melhor ele escolher? A roleta 1 ou a roleta 2? Tchananã. Vamos observar? Olha aqui o pedaço que eu tenho para o 1. 1/6. É até um pedaço grande, muito bom. Mas olha aqui quando eu olho na roleta 2. Ele tem 2 chances de ganhar com o número 1. E esse pedaço, esse 2/8, é maior, olha aqui, ó, 2/8 é maior do que 1/6. Então, é óbvio que ele vai ter mais chances de tirar o número 1 se ele escolher a roleta 2. E agora, vocês vão ler todas as questões e vão descobrir onde que eles têm mais chance, onde que tem menos chance, qual número tem mais chance, qual número tem menor chance. Lembrando que a gente está falando agora de frações, então as frações é que vão aí guiar o pensamento de vocês nessa tarefa. Beijos, pessoal! Deixa o like!